Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós sabemos que ele foi publicado por Allan Kardec no dia 18 de abril de 1857. O capítulo de hoje é o capítulo 3º, da volta do espírito à vida espiritual, extinta a vida corpórea. Esse capítulo tem 3 subitens e nós dividiremos os 3 subitens em momentos diferentes. O primeiro subitem é a alma após a morte, o segundo, separação da alma e do corpo, e o terceiro, perturbação espiritual. Bom, o que acontece com a alma depois da morte? É uma dúvida que persiste em muitas mentes e traz muita preocupação para muitas pessoas. Normalmente, as religiões tratam do assunto de forma empírica, diferentemente do Espiritismo, que é uma ciência e é uma filosofia, que trata do assunto de forma mais categórica, baseado em estudos experimentais. E o momento da morte? O que acontece no momento exato da morte? Será respondido no segundo item. E, sabendo que há uma mudança de mundos, de dimensões, ocorre uma perturbação e que será estudada no terceiro oportunidade. A alma após a morte é o primeiro subtema. Bom, se nós estamos falando alma após a morte, pressupõe que nós admitimos a existência da alma. Quando o livro foi escrito, em 1857, a vida era muito diferente de hoje. Os conceitos, as palavras, de tal forma que esse livro tem que ser lido com muito carinho, com muito cuidado, prestando atenção nas palavras utilizadas por Allan Kardec, que tinha, na época dele, outro significado, muitas delas. A própria revista espírita, que chamava Jornal de Estudos Psicológicos, hoje não caberia esse nome, porque a psicologia da época não tinha Freud, não tinha Jung, não tinha nada do que tem a psicologia de hoje. Era mais um estudo de comportamentos de forma empírica. E a palavra materialismo e espiritualismo vem sofrendo mudanças no passar do tempo. Sempre houve defensores do materialismo e sempre houve defensores do espiritualismo. Entretanto, o espiritualismo da época de Kardec era bem diferente do espiritualismo de hoje. Na nossa sociedade moderna, na nossa sociedade contemporânea, em que nós dispomos de muitos aparelhos e de muito conhecimento técnico e científico que facilita a compreensão dos fenômenos ocorridos no plano espiritual. Apesar de que ainda existem mentes materialistas mesmo nos dias de hoje. E a questão de crer na existência da alma não passa por exatamente crer. É uma questão de cultura, de conhecimento, de estudos, de pesquisas e de abertura para compreensão sem preconceitos, sem ideias preconcebidas da existência da alma. Então, a alma foi
pesquisada por Kardec. Nós temos aí o fenômeno da mesa girante, que foi o fenômeno explorado por Kardec para escrever esse livro que nós estamos estudando, que é o Livro dos Espíritos. A genialidade de Kardec houve por bem descobrir que as mesas que giravam não era por si só, por si mesma, que as mesas giravam, mas havia um agente externo que pensava, que raciocinava e que, com o qual era possível estabelecer um diálogo através de códigos. Então, Kardec uniu a ciência a uma brincadeira de salão e tirou proveito e descobriu que, através daquele método, ele poderia conversar com a alma desencarnada. O espírito é conhecido velho da cultura humana desde épocas antigas, de civilizações do passado. O espírito é conhecido através de vários fenômenos. Entretanto, nunca foi pesquisado de forma científica, mesmo porque a ciência não existia como existe nos dias de hoje, com as técnicas de pesquisa que ela se apresenta nos dias atuais. Então, Kardec observou que a mesa poderia comunicar e que era através da mesa que a alma desencarnada comunicava. É interessante saber que, na época de Kardec, era vigente que o homem era uma alma encarnada entre os espiritualistas. Se o homem é uma alma encarnada, o espírito é uma alma desencarnada. E através dos fenômenos mediúnicos, poderiam ser pesquisados. Mas, entretanto, o fenômeno mediúnico da época de Kardec ainda era muito pouco conhecido, embora sempre houve comunicação espírita na humanidade. A pergunta do capítulo: a alma, após a morte, conserva sua individualidade? Então, eu sou eu, você será você, ou nós seremos um só, seremos uma massa, seremos um todo? Não faz sentido. Não faz sentido a gente pensar que nós perderemos a nossa individualidade, que haverá de fazer um balaio de gato, onde todo mundo, a cabeça de todo mundo raciocina junto. Não. Cada um de nós continuaremos como somos, dando prosseguimento na nossa vida, na nossa existência. Como comprova a alma a sua individualidade? Bom, se ela mantém a individualidade, como que comprova? Isso é uma pergunta para nós encarnados. Então os espíritos respondem: olha, nós somos um ser de várias partes. Sobressaem o espírito, o perispírito e o corpo. E o perispírito é o corpo fluídico, com aparência da última encarnação. Ele recebe o nome também de perispírito, ou corpo fluídico. Bem, aí aqui vem uma questão interessante. Com a aparência, mas e essa aparência? Essa aparência depende da mediunidade, para que ela seja vista pelos encarnados, da mediunidade de evidência. Então, é uma resposta que é inteligível para aquele que conhece a existência da mediunidade, que percebe, que sabe que existe necessidade de um mecanismo próprio para que esse espírito seja visto. Corpo fluídico é outra questão.
que vamos nos remeter ao passado. O que significava a palavra fluídico, na época de Kardec? Mesmo hoje, a palavra fluídico nos remete à energia. E energia nos remete à invisibilidade. Invisibilidade para os nossos órgãos dos sentidos. Entretanto, ela é visível, tangível, ponderável no mundo espiritual. Então, o corpo fluídico é um corpo energético que tem a aparência visível para o médium ou entre os espíritos, que traz a mesma configuração do corpo. Na verdade, é o corpo fluídico que forma o corpo físico. A alma nada leva consigo desse mundo? Essa pergunta também tem que ser entendida. Nada leva deste mundo, das coisas, dos objetos. Ora, o mundo espiritual é descrito como fluídico, ou seja, energético, ou seja, outra dimensão. Caixão não tem gaveta, diz o ditado popular, porque não tem como transportar os objetos plasmados na matéria física da tabela periódica do nosso mundo para um mundo em outra dimensão. Sendo outra dimensão, não há possibilidade de levarmos nada desse mundo. Essa pergunta tem consequências morais muito interessantes. Ao apego às coisas desse mundo, à matéria, à riqueza, aos postos de comando, à fama, à fortuna. Então, é uma pergunta muito simples. Leva consigo desse mundo? Não, não leva, porque é outra dimensão. Mas existe uma implicação moral nessa resposta. Então, nós não levamos nada. Caixão realmente não tem gaveta. Bom, estando o espírito em outra dimensão, nós não os vemos com os nossos órgãos dos sentidos. E será que eles nos veem e nos ouvem? É a pergunta de lá para cá. O que vocês acham? Eles nos veem, nos ouvem? Da mesma forma que nós não os vemos, eles também não nos veem. Eles também não nos ouvem de forma natural, como nós nos vemos e nos ouvimos uns aos outros dentro do nosso mundo físico. Como eles vivem em outra dimensão, eles normalmente não nos veem e não nos ouvem. Para ver, precisaria de ter órgãos capazes de serem sensibilizados pela luz, e para ouvir, teriam que ter mecanismos mecânicos que seriam movimentados pelas ondas sonoras. Isso tudo é do nosso mundo. Embora os olhos se referem à energia luminosa, o som se refere à energia física das ondas sonoras. Então, eles não nos veem, mas é possível sim. Veja bem, eles normalmente não nos veem, não nos ouvem, mas é possível que eles nos vejam, que eles nos ouvem, diante das possibilidades numerosas que o espírito apresenta. E eles podem, quando permitido, nos ver e nos ouvir e perceber o que está acontecendo no nosso mundo. Da mesma forma que nós os vemos utilizando a mediunidade, eles podem nos ver utilizando os mecanismos do espírito. Bom, e aí? Nós deixamos inimigos, deixamos amigos aqui na Terra, o que isso acontece? É bom ter um espírito vivo, ou é bom ter um inimigo vivo, ou é bom ter um inimigo morto?
Naturalmente que, se nós mantemos a nossa personalidade, nós mantemos a continuidade da nossa existência, a inimizade continua do mesmo tamanho, do outro lado. Às vezes até mesmo maior, às vezes menor, dependendo dos nossos antecedentes de outras encarnações. Mas a inimizade continua, o problema continua, e é por isso que Jesus recomendou que refizéssemos as nossas relações com o nosso inimigo enquanto estivéssemos a caminho. Ou seja, enquanto estivermos encarnados, vamos resolver o problema, porque não se resolve com mágica depois que nós deixamos o corpo físico. Às vezes, inimizades continuam presentes na nossa existência por dezenas de anos, centenas e às vezes até mesmo milhares de anos. Então vamos resolver as nossas inimizades enquanto encarnados. Após a desencarnação, ficam satisfeitos por comunicar conosco? Veja bem, nós temos hoje os mecanismos de comunicação, esse que nós estamos utilizando no momento, por exemplo, que nos facilita e nos permite comunicar de diversos lares. Imaginemos uma pessoa que viaja para um outro país, distante. Chegando lá, ele quer fazer uma ligação no celular, no telefone, para dar notícia, ó, cheguei bem, foi assim, assado. Então, quando nós viajamos para o mundo espiritual, nós ficamos satisfeitos, sim, em dar notícias ou receber notícias entre os mundos, entre as dimensões. E isso pode acontecer nas reuniões mediúnicas. Isso foi desenvolvido técnicas por Allan Kardec, orientado pelos espíritos, facilitando, então, a comunicação entre as dimensões, a do espírito e a do corpo físico. E facilita, então, colocar as coisas em dias, dar as notícias, dar as novidades. Qual é o pai que, quando o filho viaja, não quer saber como que o filho chegou? Qual que é o filho que não quer dar notícia para o pai? Ou uma pessoa para o seu amor, para a sua pessoa que acompanha a sua existência. O que prova a individualidade da alma depois da morte? Nas comunicações mediúnicas. Uma vez desenvolvido as técnicas mediúnicas por Allan Kardec, descritas e estudadas, essas comunicações permitiram que as pessoas viessem trazer notícias do outro plano, da vida espiritual. E essas comunicações ocorreram no nosso país, em especial através de Chico Xavier, que trouxe cartas endereçadas aos familiares de muitos desencarnados. Cartas essas que traziam revelações incontestáveis de particularidades conhecidas apenas do meio familiar íntimo. Então, nessas comunicações, havia tanta certeza da individualidade após a morte que, em uma determinada ocasião, as comunicações de Chico Xavier foram utilizadas pela justiça e foram consideradas como verdadeiras, como provas que inocentaram pessoas acusadas de crimes. Então, a mediunidade é o espírito do outro lado comunicando com o nosso lado
e trazendo uma informação que facilitou o desdobrar do julgamento de uma morte. Então, nós temos aí o Chico no exercício da profissão, da mediunidade. E atravessando o portal da morte, então, nós continuaremos com a nossa individualidade, porque as comunicações têm cada uma as suas características. Nas comunicações do livro Parnaso de Além-Túmulo, o primeiro livro psicografado por Chico Xavier, na verdade, o primeiro editado, nós encontramos páginas literárias de numerosos escritores. E os estudos linguísticos demonstraram que a assinatura correspondia ao texto escrito, que não era possível ao Chico Xavier escrever todos aqueles textos com as características próprias de cada autor. Então, a individualidade se torna muito evidente quando o espírito dá informações particulares que só era conhecida daquela pessoa quando ela era encarnada. Isso é demonstrado nas comunicações mediúnicas, traz para nós a certeza de que a alma existe, de que a alma persiste, de que a alma não foi criada no momento da fecundação e de que a alma não desaparece no fenômeno da morte. Para aqueles que têm mediunidade de evidência, existe a aparência física. Para aqueles que ouvem, existe o estudo da personalidade, da maneira de dizer e do que diz quem está do outro lado. A individualidade, então, ela é demonstrada de forma categórica através do fenômeno mediúnico. Bom, em que sentido se deve entender vida eterna? Todo mundo quer ir para a vida eterna. Que vida eterna é essa? Isso é uma questão de palavra. Vida eterna seria vida que não morre. E o espírito é imortal. Nós temos o corpo que é de existência limitada e o espírito que é imortal. Então, ele é tido como eterna a vida do espírito. Naturalmente que ele vem, muitas vezes, vestir o corpo de carne e sai do mundo da vivência no mundo espiritual para vir participar do mundo dos encarnados. Então, ela é eterna, vírgula, e sofre interrupções durante o período em que o espírito está encarnado. Mas, então, é uma expressão que precisa ser entendida dentro do contexto onde ela é utilizada. A morte tem hora? Ou não? Nós já nascemos com o dia, o momento da morte programado? Então, informa-nos os espíritos que sim, e com exceção do suicídio, o momento da morte já é programado anteriormente. Mas esse mundo tem muito acidente de carro, muito acidente nas indústrias. E a morte não pode chegar antes da hora? Não podemos, por um acidente, morrer antes do momento programado? Seria falta de confiança em Deus, nosso Pai, por pensar que Ele não dispõe de meios capazes de nos proteger e nós não desencarnarmos se não for o momento marcado, programado para a desencarnação. Então, o momento, por mais perigo que a gente passe, nós não morremos antes da hora. Ninguém morre de véspera.
Todo mundo morre no momento correto. Deus nos protege através de seus emissários. E nós vemos hoje nos programas, pela mídia, pessoas que escapam da morte de forma inexplicável. É um avião que cai, só tem um sobrevivente. É alguém que vai embarcar num trem, que vai ter um acidente e que perde o horário. E assim vai Deus protegendo as pessoas para que elas não morram antes do momento previsto. Isso dá um trabalho para a espiritualidade que nós nem imaginamos. Bom, então, a morte é fatal. Todo mundo haverá de morrer. O momento da morte é fatal, a menos que a pessoa tire a própria vida. Então, o que fazer com isso tudo? Então, vamos relembrar as palavras de Jesus. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E essas muitas moradas se referem às dimensões espirituais e aos planetas espalhados pelo universo. Esses planetas todos são habitados em uma forma de vida própria de cada mundo, assim como as dimensões espirituais são habitadas por almas de acordo com a sua evolução moral. Sendo fatal, o que nós vamos encontrar? Jesus disse, meu reino não é desse mundo. Há muitas moradas, então há muitos mundos. Mas o meu reino não é desse mundo. Então significa o quê? Que esse mundo físico, ele serve para aprendizagem, mas nós não levaremos nada desse mundo para o outro mundo. Então, que se nós vamos morrer, vamos nos preparar para a morte. Vamos treinar. O que é que nós devemos fazer para treinar? Se nós vamos para outra dimensão, uma dimensão energética, uma dimensão invisível para nós, as coisas desse mundo não têm valor. Nós precisamos, então, educar o nosso corpo, os nossos costumes, as nossas atitudes, começando pelo prato de cada dia, evitando excessos e evitando alimentos de origem animal. Os excitantes são aqueles que agem também na nossa matéria, na nossa constituição física, no nosso corpo. E lá nós não encontraremos o uísque, a cachaça, se nós nos educarmos para que o consumo social de bebida alcoólica, de cigarro, seja evitado, nós não sentiremos falta quando estivermos do outro lado. E aqueles ainda acostumados com os narcóticos, com as drogas pesadas? São substâncias químicas que agem no corpo físico, dando sensações passageiras e que não existem do outro lado, essas substâncias químicas, porque elas são próprias desse mundo, da mesma forma que não existe o corpo. Então, se nós nos acostumarmos e viciarmos nessas substâncias, teríamos problemas do outro lado. O que nós devemos fazer? Fazer o bem, plantar o bem, agir com fraternidade, com honestidade, cumprir as nossas obrigações. Então, seguir as lições, seguir o caminho do nosso Mestre Jesus. A existência da alma, a continuidade, a manutenção da individualidade, a existência do mundo espiritual, tudo isso vem confirmar que as palavras de Jesus, os teus ensinos, nos remete a uma felicidade, a um mundo melhor, e esse mundo melhor haverá de ser em outra dimensão, e nós haveremos de nos prepararmos para
nos dirigirmos a esse mundo.